Olá, eu sou o Gabriel Daniele, sou acadêmico do curso de Engenharia Química da UDESC. Vou falar um pouquinho sobre a atividade antimicrobiana do extrato de folha de araçá, obtidas com líquidos pressurizados em diferentes tempos contra a Listeria monocytogenes e a Pseudomonas aeruginosa. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre o araçá. O araçá ele é um fruto do araçazeiro, né, mais conhecido como araçá. São compostos, são ricos em compostos de diferentes funções biológicas, entre elas com a atividade antimicrobiana contra o micro-organismo de organismos patogênicos. O araçá está presente no bioma brasileiro, pode ser consumido como in natura mesmo, né, ou em geleias, doces, entre outras coisas. E sabe-se, né, que o extrato de planta ele pode ser uma alternativa na substituição de antimicrobianos sintéticos que são muito importantes para a produção de cosméticos ou alimentícios. Sobre a Listeria monocytogenes, é uma bactéria gram-positiva, né, anaeróbica facultativa, e é responsável pelo desenvolvimento de uma doença grave chamada listeriose, que tem uma alta taxa de mortalidade. Ela é uma bactéria super importante, principalmente na indústria alimentícia, por suportar temperaturas baixíssimas. Já a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa, né, responsável por várias infecções agudas e crônicas, com alta resistência de antimicrobianos e desinfetantes. Por ser gram-negativa, ela apresenta uma parede celular que faz com que ela tenha essa alta resistência. Então, com isso, depois dessa breve introdução, o nosso objetivo, na verdade, nesse presente estudo, é analisar a atividade antimicrobiana, né, do extrato de araçá, obtido com líquido pressurizado em diferentes tempos contra a Listeria monocytogenes gram-positiva e a Pseudomonas aeruginosa gram-negativa. Para iniciar o processo, primeiramente foi extraído então os extratos com líquidos pressurizados, né, foram obtidos das folhas secas, né, com diferentes solventes, a água separadamente e a água mais o etanol, né. Isso foi feito a uma pressão de 1.500 libras por polegadas quadradas, numa temperatura de 50 graus Celsius. 15 gramas de amostra de vazão de descarga de solvente de 2 ml por segundo, por 1 hora de extração. Após isso, foram secos em estufas a vácuo, né, a 50 graus, até que a massa ficasse constante. Todos os extratos foram posteriormente liofilizados, armazenados em frasco âmbar a menos 60 graus. Tudo isso para a avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos obtidos, né, da água com solvente de água e com solvente de água mais etanol, nos tempos de extração de 1, 3, 5, 9, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 180 minutos, né, que foram diluídos em água estéril destilada, né, na concentração de 10 miligramas por ml. Bom, para a preparação das amostras, as cepas de Listeria, Scottia e Pseudomonas ATCC 9027 foram recuperadas em calda BHI e inoculadas em frascos, né, e incubadas a 36 graus por 24 horas. Após isso, então, padronizou as culturas na concentração de 10 a 8 unidades formadoras de colônias por ml, né, com auxílio da escala Mark-Fowler de 0,5, né, e após isso foi diluída em água peptonada até uma concentração de 10 a 5 unidades formadoras de colônia. Assim chegamos então no nosso processo de análise, né? Primeiramente as culturas foram inoculadas em agar Millington, né? Com auxílio de um swab, né? Então foi pego lá da água peptonada, né? Com a concentração de 10 a 5, foi passado com um swab por cima de toda a placa, né? Aí após isso foi adicionado 3 discos com um diâmetro de 6 milímetros sobre a placa, né, mais ou menos igualmente espaçados. Com isso foi adicionado 10 microlitros, do extrato da substância sobre esses discos
para ver se iria ter a formação de halo nesse local, se ia ter a inibição do crescimento, se ia crescer no restante da placa e não naquele momento. E após feito esse processo, né, para ter essa análise, foi incubado então numa estufa a 36 graus por 24 horas para ver se houve ou não crescimento dos halos. Aqui é uma imagem dos nossos bastidores, né? Aqui à frente vocês conseguem ver os extratos. Do lado direito, primeiro à direita aqui, dá para ver uma diferença de cor, né? Do lado direito é o com mais tempo de extração, né? E do lado esquerdo é o com menos, né? No caso está em sequência nesse caso. Ao fundo tem as placas com o Millihinton que a gente usou para estar fazendo esse processo. E à esquerda, aqui um pouco cortado, está os tubos com as diluições e as culturas inoculadas que naquele dia a gente estava fazendo o processo. Após então a incubação de 24 horas, retirou-se essas placas e mediu os halos em milímetros, né, com o auxílio de um parquímetro. Nesses valores, como o experimento foi feito em triplicata, foi calculado então uma média, um desvio padrão, né? E em cima dessa média, desse desvio padrão, foi feita uma análise estatística para entender se havia ou não diferença entre os tempos de extração. Com isso, conseguimos obter a seguinte análise, que as médias, tanto para a Listeria monocytogenes, tanto na solvente aquoso ou água mais etanol, as médias elas não se diferiram estatisticamente em relação aos tempos de extração, né? Com exceção do tempo 60 de água mais etanol. O que conseguimos concluir com isso? Que a partir do primeiro minuto de extração já se obteve compostos que têm essa atividade antimicrobiana, né? Não necessariamente teria que esperar até o minuto 180, né? Para a Pseudomonas aeruginosa, só se obteve resultado positivo na extração aquosa, né? Onde as médias também não se diferiram e podemos ter a mesma análise que tivemos para a Listeria monocytogenes, que a partir do primeiro minuto já se tem essa extração de compostos. Para a solução água mais etanol, os resultados deram negativos. Por que foram considerados negativos? Aqui nessa imagem, a gente consegue. São placas que deram um resultado positivo, né? Que tiveram a formação dos halos, né? Que foram medidos pelo parquímetro. Mas na Pseudomonas aeruginosa, para o solvente de água mais etanol, não houve essa formação de halos, né? Teve o crescimento em toda a placa constantemente. Não existiu esse halo, como a gente pode observar nessas fotos, que são placas de resultados positivos. Então, como podemos explicar essa falta de inibição, né, na extração de água mais etanol para a Pseudomonas aeruginosa? De acordo com He et al. Em 2014, a ação antimicrobiana ela pode ser relacionada a componentes como flavonoides, que são os compostos com atividade antimicrobiana, né, que são hidrossolúveis, né? Assim, quando se utilizou a mistura água mais etanol, não houve a solubilidade desses compostos e extração, e assim a falta da atividade antimicrobiana, né? Outro ponto que é importante ressaltar é que a Pseudomonas aeruginosa, por ser gram-negativa, ela possui uma parede celular, que também pode ter dificultado a entrada desses compostos que têm essa atividade antimicrobiana. Com isso, conclui-se que os extratos de araçá obtidos através da presurização de solventes apresentam atividade contra a Listeria monocytogenes e a Pseudomonas aeruginosa. No entanto, os solventes de extração eles influenciam diretamente na presença desses compostos, com atividade antimicrobiana contra a Pseudomonas. Aqui as referências utilizadas. Aqui eu deixo meus sinceros agradecimentos aos dois laboratórios envolvidos por terem prestado o espaço e os materiais utilizados, ao Microlab e o Biolab, laboratórios da UDESC. Muito obrigado.